mais uma aula de português e vocês vão acompanhar uma música cantada pela Protaíse e a Net. Acompanhe aí na descrição do vídeo. Vamos lá? Troque um beijinho por um tchauzinho, troque um abraço por uma ligação. Tem um vírus chato nos atrapalhando, então apertar a mão agora não. Pode parecer que sou muito chato, pode parecer falta de educação. Temos que manter uma certa distância para depois poder abraçar de montão. Troque um beijinho por um tchauzinho, troque um abração por uma ligação. Tem um vírus chato nos atrapalhando, então apertar a mão agora não. Pode parecer que sou muito chato, pode parecer falta de educação. Temos que manter uma certa distância para depois poder abraçar de montão. Isso aí! Tchau, Pronet! Essa foi uma participação especial da Pronet na nossa aula. Tchau! Então, turma, a nossa aula de hoje é sobre cartaz de campanha de conscientização, mais um gênero textual para a gente. Olha só, a campanha de conscientização, ela tem o objetivo de alertar e conscientizar um conjunto maior de pessoas sobre a necessidade de assumir determinada atitude ou comportamento. É o que nós estamos vivendo. A Pro trouxe aqui um cartaz sobre o coronavírus, que é esse vírus que está atrapalhando a nossa vida. Olha só, para fazer um cartaz de campanha de conscientização, precisamos ter imagem, precisamos ter um texto e também a logomarca. Vocês devem estar aí assistindo o tempo todo na televisão vários cartazes que estão fazendo a campanha contra o coronavírus. A Pro trouxe aqui essa simulação só para explicar para vocês, tá certo? Nosso texto é esse aqui. Coronavírus, Covid-19, juntos venceremos essa batalha. Observe que nós temos aqui várias imagens que faz parte da estrutura desse texto. Temos aqui em cada imagem uma frase. Essa daqui diz: nada de aperto de mão. Essa daqui: lave frequentemente as mãos com água e sabão. Use álcool em gel. Use máscaras de proteção, cubra o nariz e a boca ao espirrar ou tossir e evite aglomerações. Aqui é o nosso texto, é o texto dessa campanha. As imagens são essas aqui que vocês podem observar. E aqui embaixo nós temos Escola Sorriso Infantil, uma campanha da Escola Sorriso Infantil, que é a nossa logomarca. A logomarca é aquele que está promovendo aquela campanha. Então, essa foi a nossa aula de hoje de língua portuguesa. Um beijo no coração de vocês. É isso aqui. Olá, turma. Como estão? Eu estou aqui com muita saudade de... Então, turma, como vocês assistiram ao vídeo da Protaíse, ela falando sobre o cartaz, né, de conscientização, as campanhas que são feitas e os elementos que compõem o cartaz. Na página do livro de vocês, 87, está mostrando um cartaz sobre uma campanha de conscientização. E as atividades que a gente vai propor a vocês a responder junto com a gente agora serão das páginas 88, 89 e 90. Na página 88 tem a questão 1,
falando sobre o cartaz, sobre os tráficos de animais. Tem uma imagem aqui que tem 6 animais falando um pouquinho sobre eles. Aí tem animais que são domésticos e tem animais que são animais selvagens. Então, o que viria a ser esses animais selvagens? São os animais que não podem ter um contato muito próximo a nós, os seres humanos, porque eles precisam do habitat natural deles para viverem, e se ficar próximo a nós, humanos, vai ocorrer algumas situações que não seriam boas. A extinção deles, a questão do ataque dele a nós, porque eles iriam se defender, estariam fora do seu habitat natural, enfim. Mas a nossa maior preocupação é a causa na natureza que esses animais iriam sofrer. Na questão 1, vem falando, o texto que você leu, na questão 5, que é a questão anterior, como eu falei a você das páginas anteriores, foi escrito com o principal objetivo aí vem 3 questões, 3 respostas. A primeira bolinha vem informar sobre os hábitos dos animais selvagens. Será que essa campanha de conscientização, ela veio com o objetivo de informar os hábitos dos animais selvagens? Na segunda bolinha, falar sobre como vive os animais, né? O sagui, enfim. Será que está dizendo o modo de vida dele, a alimentação, como ele vive? Ou incentivar as pessoas a denunciar o tráfico. O tráfico é como eu falei para vocês, tirar esses animais do habitat natural deles, levar para um outro ambiente. Então, ele veio com qual dessas funções? Tem 3 funções aí. Vocês vão me dizer se é a primeira função, se é a segunda função ou a terceira função. Esse cartaz de conscientização, ele veio com qual objetivo? Vocês podem me dizer se é a primeira, se é a segunda ou se é a terceira função. No chat vocês podem botar 1, 2 ou 3, bolinha 1, bolinha 2 ou bolinha 3. Se tiver alguém acompanhando agora, muito bem, olha, já responderam aqui correto, viu? Conscientizar as pessoas sobre o tráfico dos animais selvagens, né? Na questão 2, vem dizendo, no texto é informado o site, uma página na internet, onde a gente vai falar, fazer pesquisas, enfim. Para que esse site for informado? Então, se esse site vem dizendo, tem um endereço, nele vai conter algumas informações. Então, nesse cartaz aí que tem esse site, para que ele vem informado? Alguém sabe? Pode digitar. Se tiver alguém acompanhando, um adulto, quiser orientar também lá de casa, as crianças podem ter um pouco de dificuldade, ou não, né? A gente vive numa era tecnológica que as crianças de hoje, ó, estão supimpa. Então, o objetivo desse site no texto, para que ele serve? Exatamente. Para saber como vem acontecendo esse tráfico de animais, quais são as informações, onde estão ocorrendo, como nós podemos fazer para melhorar essa situação, porque isso gera consequências horríveis na natureza. Mas alguém, gente, incentivar as pessoas. Isso aí. 2 pessoas já responderam nesse caminho mesmo. Incentivar as pessoas a buscar mais conhecimento, a ter consciência do que está acontecendo, para as pessoas interessadas conhecer mais um pouco sobre esse assunto. Então, eu vou pular para a próxima questão. Eu vou botar uma imagem para vocês de 6 animais, que são 6 animais que estão aí no livro de vocês. São a capivara, o cavalo, o gato, a tartaruga marinha, a onça pintada e o cachorro. Então, aí nós temos 6
tipos de animais, 6 espécies de animais. Dentre eles, 3 são animais selvagens. São animais que, como eu falei anteriormente, eles não podem ter um contato muito próximo com nós, os seres humanos. E eles sendo retirados do habitat natural deles geram grandes consequências. Infelizmente, essa retirada deles vem mais pelo comércio, pelo tráfico. Não é nem tanto pessoas que queiram ter um bicho em casa para criar, porque acham interessante, é mais pelo comércio, infelizmente. Visam o lado financeiro para traficar esses animais. Desses 6, 3 são selvagens e 3 são tidos como domésticos. Aí a gente fala assim, mas e eu posso criar um cavalo perto de casa? Porque quando a gente fala em doméstico, pensa que é só dentro de casa. O cavalo ele não pode ser criado dentro de casa, mas ele pode ser domesticado, ser criado em pastos, em estábulos, enfim. Então, desses 6 animais, a gente tem a capivara, que é um animal silvestre. Nós temos a tartaruga marinha, que também é um animal silvestre, e a onça pintada. Temos 3 animais silvestres e 3 que podem ser domesticados pelo homem. A questão aí já está para vocês verem que é para circular os animais que são animais silvestres. Capivara, tartaruga marinha e onça pintada. Da questão 4 em diante, o Protaíse vai me explicar um pouquinho para vocês. Passando então, turma, para a página 89, nós temos aí uma questão que pede para que vocês leiam novamente o trecho abaixo e marquem X para responder os itens. Vamos observar o trecho dessa campanha mais uma vez? Esse aqui. Segundo. Isso. Olha só. O tráfico de animais selvagens está esvaziando nossas florestas. Esse crime provoca danos enormes à nossa biodiversidade, reduz as populações de diversas espécies e causa um grande desequilíbrio ambiental. Junte-se à luta dos médicos veterinários e zootecnicistas no combate ao tráfico de animais selvagens. Não compre animais ilegalmente e denuncie esse crime. Acesse o site e saiba mais. Aí nós temos aqui do lado a logomarca dessa campanha, que é do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Seguindo aí, nós temos 2 alternativas para essa questão, né? O tráfico de animais esvazia as nossas florestas, por quê? Porque causa a extinção dos animais ou porque desmata as florestas? Ele desmata, né, também as florestas, mas nesse caso, falando desse cartaz, o que causa é a extinção dos animais. Cada vez que os homens, eles tiram esses animais selvagens das florestas, o risco de extinção dos mesmos é muito grande. Na alternativa B, nós temos aí a expressão esse crime se refere a queimada, desmatamento ou tráfico de animais? Me respondam aí no chat o que é que vocês acham. Lembrando que é de acordo com esse cartaz da campanha sobre o tráfico de animais. Essa expressão, esse crime, se refere a queimadas, desmatamentos ou tráfico de animais? Alguém já respondeu aí, ó, tráfico de animais. Muito bem. Está relacionado ao tráfico de animais. Número 5, tem uma perguntinha aí para vocês. O que o tráfico de animais provoca nas florestas? O que esse tráfico ele consegue provocar nas nossas florestas?
À medida que o homem, ele tira esses animais da floresta para vender, para ganhar dinheiro com isso, o que é que pode acontecer? Me respondam aí. Olha aqui, ó. Responderam aqui que reduz a população de diversas espécies e causa um grande desequilíbrio ambiental. Muito bem. É exatamente isso que o nosso cartaz está querendo dizer. Que esse crime, ele provoca danos enormes à nossa biodiversidade, reduz a população de diversas espécies, que é causando a extinção desses animais, e causa um grande desequilíbrio no meio ambiente. Muito bem. Parabéns a quem respondeu, a quem acertou. Na questão 6, nós temos o seguinte: como o leitor pode ajudar os médicos veterinários e zootecnicistas a evitar o tráfico de animais? O leitor, nesse caso, é quem? O leitor são, os leitores, nesse momento, são vocês. Então, vocês, enquanto leitores, o que é que vocês podem fazer para evitar o tráfico desses animais? Aguardando respostas. O que é que vocês, crianças, podem fazer para ajudar a combater o tráfico de animais nas nossas florestas? Não comprando animais ilegalmente, muito bem, é uma das opções. Se a gente não compra esses animais, a gente está ajudando... Cuidando dos animais. O nosso meio ambiente. Se a gente denuncia também esse tipo de crime, se a gente souber de algo errado, ilegal, nós podemos denunciar e estaremos também ajudando o meio ambiente. Gostei de ver a participação. Agora vocês vão ficar com a próxima página, a página 90, com a Projumar, certo? Oi, turma. Vamos lá? Na página 90, está pedindo para vocês retornarem à página 87. E vocês observem a imagem que compõe a página 87, por favor. Dá um tempinho para vocês olharem o cartaz de conscientização, vocês vão olhar direitinho. E vocês vão observar o que aparece ao fundo dessa imagem. Qual o ambiente, o que tem nesse ambiente. Dê uma olhada, por favor, na página aí. Na página 87, viu, gente? Ainda tem gente respondendo aqui para a Thaís, muito bem. Assim, a gente está dando um tempo, porque como é a nossa primeira aula, nós vamos ter 40 minutos. Aí, a partir da sequência, a gente vai aumentar o tempo das aulas, a gente vai ver a possibilidade de fazer isso todos os dias, acompanhar o roteiro diário de vocês todos os dias, indo passando. A gente está dando um suporte hoje, porque é a nossa aula teste. Mas quem estiver precisando, gente, de um tempinho entre uma questão e outra, pode sinalizar sim, viu? Fico grata. Só retificando uma palavra, a palavra zootecnista, que a Pro falou zootecnicista, mas é zootecnista, certo? Já responderam para mim também a questão 7, né? Que vem a letra A, perguntando o que aparece ao fundo. Aí já falaram que aparece uma montanha, uma vegetação, isso mesmo. Aparecem vegetações e morros na montanha, atrás dessa imagem. Então, uma mãe aqui, junto com seu filho, já deu a resposta da letra A da questão 7. Posso, então, ir agora para a letra B. Por que não há animais nessa paisagem ao fundo? No caso, nesse cartaz de conscientização, só colocou a vegetação e as formas de relevo, que foi montanha, morros, enfim. Por que não há animais nesse cartaz? Isso, muito bem. Os animais não estão aparecendo nessa imagem porque eles estão extintos, eles sumiram.
através do tráfico de animais. Infelizmente, o que acontece na natureza com certas espécies de animais é isso, quando ocorre o tráfico de animais. Não tem animais na imagem porque eles foram extintos. A resposta do B também já deram aqui. Agora, na letra C. Isso, Joaquim também respondeu aqui que é para ajudar o leitor a saber que os animais estão extintos, isso mesmo. Na letra C, porque o sagui de tufos brancos está sendo procurado? Será que ele fez alguma coisa de errada? Então, por que o sagui está sendo procurado? O sagui de tufo branco é uma espécie que hoje está se tornando rara. Então, por que ele está sendo procurado? Questão C, do número 7. Isso. Ele não está sendo visto há muito tempo. Então, provavelmente ele está se tornando uma espécie em extinção. É uma espécie muito procurada. Alguém mais vai responder? A gente pode ir para a próxima questão. Então, o sagui, gente, ele é uma espécie que, infelizmente, está sendo procurada até pela sua falta, sua existência na natureza. Ele vem se tornando um animal extinto. Eu vou para a questão 8, mas se alguém precisar de mais um tempinho, é só sinalizar, viu, gente? Observe a logomarca que aparece no texto. Então, a logomarca tá aí, ó, tem 45 anos, né? Tem a taginha verde atrás, tem a sigla do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, essa aqui é a logomarca. É a marca da empresa que criou esse cartaz de conscientização sobre a extinção dos animais. Ao lado dessa imagem, a gente tem um textinho pequenininho dentro de um quadrado, um retângulo. Acredito que seja um retângulo, porque o tamanho das laterais é diferente. Os produtos, empresas ou instituições podem ser representados por uma logomarca. No caso, essa daí é do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que é uma espécie de desenho formado por letras e imagens. Aí nesse nós temos a imagem verde sobre o fundo, tem o tempo, 45 anos, né? E tem as letras com sua sigla dizendo que significa as letras C, F, M, V. Então, cada logomarca ela tem que ter imagem, tem que ter letras, tem que ter nomes, enfim. Embaixo tem um quadradinho azul pequeno, onde tem uma pergunta para vocês. A logomarca do Conselho Federal de Medicina Veterinária, aí está a sigla dentro, para vocês olharem, CFMV, aparece no texto para. Então, para que essa sigla ou essa logomarca está aqui? Vai representar o quê? Na bolinha 1, a primeira bolinha, mostrar qual animal está em extinção. Na segunda bolinha do meio, informar quem está esvaziando as florestas. E na bolinha 3, identificar o responsável pela campanha. Então, o Gui já respondeu aqui para a gente, que é a questão identificar o responsável pela campanha. É isso mesmo. Joaquim também respondeu. Joaquim também respondeu, colocou que é a bolinha 3. Mais alguém, gente? Vamos ver aqui nosso chat. Joaquim respondeu, Gui respondeu, muito bem. Então, a aula de língua portuguesa da gente só vai ser essas 3 páginas hoje, de acordo com o roteiro de vocês, que foi enviado no nosso grupo. Agora vocês peguem o livro de ciências, lembrando a vocês que o tempo está um pouquinho corrido, porque a nossa primeira aula é a aula teste, a gente vai ver como funciona melhor, para atender melhor vocês, poder acompanhar melhor junto com vocês.
A Thaís vai falar um pouquinho da primeira página de ciências que a gente vai estudar hoje. Para iniciar aí a página 66 de ciências de vocês, temos aí um textozinho pequeno falando sobre plantas. Esse texto diz o seguinte: cachorros são seres vivos? Será que são? Gatos também são seres vivos? E as plantas? As plantas, elas são seres vivos? Observem bem a imagem dessa bananeira. Essa daí é uma bananeira com frutos. Então, a bananeira é a planta que dá a banana. É um ser vivo? A planta é um ser vivo? Anteriormente, vocês viram uma aula da Projumara falando um pouco sobre isso. Que as plantas, elas são sim seres vivos. Por quê? Porque elas nascem, elas crescem, elas têm capacidade de reprodução, elas morrem. Então, elas são sim seres vivos. Nós temos aí, na questão 1, diz o seguinte: você é um ser vivo. Com base nessa afirmação, circule as suas características. Então, se você é um ser vivo, me digam aí se você nasceu ou se você não nasceu. Me responda aí no chat, nasceu ou não nasceu? Muito bem, Joaquim respondeu, nasceu. Vamos lá. Você, enquanto ser vivo, cresce ou você fica sempre do mesmo tamanho? Qual das duas alternativas? Isso. Gui respondeu que cresce. E você respira ou prende a respiração o tempo todo? Tudo bem, Pedro. Nós, seres humanos, tanto nós, seres humanos, como as plantas, que são seres vivos, como os animais também, nós nascemos, nós crescemos e nós precisamos de respiração para conseguir sobreviver. Tudo bem. Estou gostando da participação de vocês. No número 2, é uma questão basicamente parecida com a número 1, só que agora, dessa vez, falando da bananeira. E a bananeira, ela é um ser vivo? Nós acabamos de falar que a bananeira é uma planta e que toda planta, ela é, sim, um ser vivo. Vamos investigar, então? Circule as características dela. Dessa vez, nós vamos circular as características da bananeira. A bananeira, ela nasce? Ela nasceu ou não nasceu? Isso, nasceu. Ela cresce ou ela fica sempre do mesmo tamanho? Cresce. Ela respira ou prende a respiração o tempo todo? Respira. Então, olha só. Ser vivo, ele nasce, ele cresce, ele tem capacidade de reprodução, ele precisa respirar, ele morre. Então, tudo isso são características dos seres vivos. Nós, seres humanos, as plantas, os animais. Agora, na sequência, na página 67, a Projumara vai ficar com vocês. Então, turma, na próxima questão, da página 67, vocês observem aí no livro de vocês, por favor, que tem um quadro com algumas imagens que eu imprimi aqui para vocês em duas partes. Olha, aqui tem as imagens que está aí na página do livro de vocês. Eu coloquei um pouquinho maior para ficar mais visível para vocês. Então, nessa questão 3, vem dizendo:
Na natureza existem vários seres. Alguns são seres vivos, como nós, como as plantas, como os animais, e outros não. Os outros seres, eles não possuem vida. Eles compõem a natureza, estão presentes, mas não possuem vida. O quadro abaixo mostra diferentes seres. Nós vamos marcar um X para classificar os animais em ser vivo ou ser não vivo. Como eu mostrei para vocês, começa a imagem do quadrado com a criança. Vocês vão marcar o X em vivo ou não vivo. Então, a criança é um ser vivo? Oh, muito bem. Vocês vão marcar o X, onde está dizendo ser vivo. Abaixo da criança tem uma pedra. Ela compõe o ambiente, está presente em determinados locais? Sim. Mas a pedra é um ser vivo ou não vivo? Joia, muito bem. Pedro respondeu, Gui respondeu. É um ser não vivo, não possui vida. Vocês vão marcar o X aqui, olha. Mais abaixo tem uma panela. Muito bem, Joaquim. A panela, ela é um ser vivo ou não vivo? Ser não vivo. Também o X, olha. Aqui, ó. É um ser não vivo, ela não possui vida. Abaixo nós temos o pé de uma bananeira, que a Protaíse falou há pouco para vocês, né? As características do pé da bananeira. E como é uma planta, ela é um ser vivo. Muito bem. As crianças estão interagindo bastante. Joaquim, Pedro, Gui. Continuando o quadro aí do livro de vocês. A gente tem um pé de cenoura. Então, o pé de cenoura é um ser vivo. Isso mesmo, Matheus. Vocês vão marcar o X no primeiro quadradinho. Embaixo do pé de cenoura, a gente tem um animal, que esse sim a gente pode criar próximo da gente, que é um gato, é um animal que não é um animal selvagem. Então, o gatinho, ele é um ser vivo. Joia. As crianças estão bem afiadas respondendo. Vai marcar o X no primeiro quadradinho. Embaixo a gente tem um calçado, um tênis. Então, o tênis é um ser não vivo. Muito bem, Pedro, Gui. E mais embaixo a gente tem também outra planta. Será que alguém conhece essa planta? Alguém já viu? Na sala de aula eu já vi criança chupando essa fruta. Então, mais embaixo vocês têm um pé de morango, um morangueiro. O morangueiro é um ser vivo? Isso mesmo, Matheus. É um ser vivo? Isso, Gui, muito bem. Vocês vão marcar o X aqui no primeiro quadradinho. Lembrando a vocês que nós temos o canal da Escola Sorriso Infantil no YouTube, que eu e a Protaísa estamos sempre gravando algumas coisas, algumas aulas, mandando para vocês com alguns conteúdos que vocês já estão estudando em casa pelo roteiro do grupo do WhatsApp. E lá no YouTube, eu gravei um vídeo falando sobre as plantas, a importância da água para as plantas, da luz solar para as plantas. Quem não viu, dá uma olhadinha. Tem aula minha, tem aula da Protaíse, tem aula de outros professores das outras turmas. Então, hoje foi a nossa primeira aula online. Nós vamos ter mais outras, né? A gente está passando por um momento que, infelizmente, não nos permite estar ao vivo na sala de aula junto com vocês. É o que mais nós gostaríamos de fazer nesse momento. É estar com vocês na nossa sala de aula, na nossa rotina diária, mas, infelizmente, no momento, ainda não podemos. Certo. Então, olha, gente, a gente vai ficando por aqui hoje, mas a gente está à disposição de vocês, pais, no grupo do WhatsApp, assistam lá o canal da gente do YouTube da escola, para vocês verem as aulas nossas e de outros professores também. E qualquer coisa, estamos aqui. Ó. Muito obrigada pela participação de vocês. Nós estamos cheinhas de saudade de vocês. Tá certo, gente? Tchauzinho. Um beijo no coração e até a próxima aula. Rapaz, esse método é ótimo. Cadê o microfone? Deveria ser toda